Essa lição de hoje, ela tem esses 3 objetivos. Lembrando que nós estamos estudando a lição número 5, o discípulo e a idolatria. E o texto base é Êxodo, capítulo de número 20, versículo 3 e 4. Mas, irmãos, eu vou fazer uma leitura aqui. Os irmãos não vão ter na revista, mas os irmãos acompanham ouvindo. Os irmãos também que estão na internet. Daqui a pouco nós entraremos na lição propriamente dita. Amém? Glória a Deus. Em sentido amplo, a idolatria pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição que tome o lugar de Deus ou que diminua a honra que lhe devemos. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que idolatria não é apenas adorar a imagem de escultura. Tem idolatria que ela é interna. Quando nós colocamos pessoas, colocamos coisas na frente de Deus e essa coisa torna um empecilho de nós buscar a Deus, esta coisa ou essa pessoa, ela está se tornando uma idolatria, está tomando o lugar de Deus sobre as nossas vidas. Então, idolatria não é apenas adorar estatuetas de escultura, mas quando nós colocamos algo em nossas vidas que impede, amado irmão, que é um tropeço, é exclusividade, jamais repartiria seu povo. Por esta razão, severa enfaticamente: não terás outros deuses diante de mim. Então, foi o que Deus falou para a nação de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Todas as imagens, escultura ou quaisquer outras inovação, com o objetivo de ter o culto mais atraente pelo seu visual, diverge do sincero propósito de cultuar a Deus em espírito e em verdade, e por isso constitui tropeço para uma verdadeira adoração. Amados irmãos, esses dias eu estava vendo até um pastor conhecido meu, teólogo, em cima de um monte com a Arca da Aliança, a réplica da Arca da Aliança. E isso ali, nos dias de hoje, amado irmão, não tem serventia espiritual nenhuma, né? Fazer a arca para simbolizar algo, esse negócio, mas nós não precisamos disso. Nós precisamos de quê? Nós precisamos do nome de Jesus. Então tem coisas que às vezes é introduzida dentro da igreja, evangélica mesmo, que se torna uma idolatria evangélica. Vamos supor, você rosa ungida dentro de igrejas, então aí é uma idolatria evangélica. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de quê? Nós precisamos do nome de Jesus. Então, quando nós colocamos algo para deixar o nosso culto, a nossa adoração mais atraente, muitas das vezes, ali aquela coisa ela vai querer tomar o lugar do Senhor. Amém, amados irmãos? Vamos para a lição propriamente dita nessa noite. Vamos entrar na introdução. O discípulo e a idolatria. Vamos fazer aqui a introdução desse estudo. A lição de hoje enfoca o pecado da idolatria em suas várias formas de culto. Você provavelmente, como a maioria dos que atualmente são servos de Deus, eu adoro em espírito e em verdade, João 24, antes de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus e de aceitar como seu Salvador e suficiente Salvador, praticava alguma forma de culto a alguma divindade e era devoto de alguns inúmeros dos santos ou santas, medianeiros e milagreiros. Na verdade, você era enganado por Satanás e servia de uma forma ou de outra a condenável prática da idolatria. Objetivando esclarecê-lo, à luz das Escrituras, escreveremos acerca da idolatria, sua origem, disseminação, prática e consequência. Passo a passo você perceberá que através dessas lições o seu caminho tem sido iluminado pelo Espírito Santo e as trevas do engano, das falsas religiões e dos falsos deuses foram dissipados pela luz da verdade que provém de Deus através da sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada. Então, como foi que nós descobrimos, amado irmão, que nós não podemos adorar imagem de escultura? Como foi que nós descobrimos que nós precisamos fugir da idolatria? Através da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, Deus falando,
usando o profeta Oséias, falou que o povo de Israel, ele foi destruído porque faltou conhecimento. A maioria das pessoas às vezes se envolve na idolatria por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada e de iluminação do Espírito Santo. Mas nós vemos que a palavra de Deus, ela vai abrir os nossos olhos para nós enxergarmos que a idolatria, ela é pecado. Vamos para o primeiro ponto. Deus condena a idolatria. Então, por que nós às vezes por que nós não devemos se envolver na idolatria? Primeiro, porque Deus condena a idolatria. Deus condena a idolatria e a Bíblia Sagrada, ela vem falar isso. Mas vamos aqui para o primeiro subtópico, a origem da idolatria. Amém? Vamos ver aqui a origem da idolatria, como foi que a idolatria surgiu. Nem a Bíblia, nem a história informa quando teve início a idolatria. Porém, através das Escrituras, conclui-se que ela teve origem no pecado de Adão e sua subsequente expulsão da presença do Criador no Éden. A comunhão do homem com Deus foi interrompida e um abismo abriu-se entre ambos, separando-os. A queda deu início ao processo de degradação moral da humanidade. O primeiro homicídio perpetuado por Caim contra seu irmão Abel, ambos filhos de Adão e Eva. Amaldiçoado por Deus, saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod. Nesse lugar, o primeiro homicida gerou a sua descendência, formando uma linhagem de homens materialistas e violentos. Como Lameque, nós podemos ver isso em Gênesis 4, versículo 8 ao 24. Além de Abel e Caim, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 5. Entre os quais, um de nome Sete, que por sua vez gerou a Enos. Gênesis capítulo 5, versículo 6. A geração de Enos começou a invocar o nome do Senhor, isto é, a cultuar o Deus verdadeiro. Os demais, corrompidos pela violência e imoralidade, certamente criaram para si deuses, ou seja, ídolos, à semelhança de homens e de animais, para serem adorados. Na verdade, cultuavam Satanás e seus anjos rebeldes, demônios, e cada vez mais afastavam-se de Deus. O capítulo 6 de Gênesis reporta a condição moral da humanidade, a qual esgotou a paciência do Criador. Vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Gênesis 6, versículo 11 e 12. Como era que estava a situação da humanidade nos dias de Noé? Gênesis 6, versículo 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então nós vamos ver aqui que nos dias de Noé, a terra estava, amado irmão, corrompida. E quando Deus vai falar de corrupção, aqui Deus está falando de violência, e que o homem tinha afastado-se completamente do Senhor. Então tudo indica que a idolatria ela surgiu quando? Surgiu ali quando Caim ele foi expulso da face do Senhor, e automaticamente, por estar distante de Deus, ele fabricou para si essas estatuetas aí, e se distanciou cada vez mais do Senhor. Então provavelmente, a Bíblia não especifica, mas a idolatria pode ter surgido ali quando Caim ele foi expulso da presença do Senhor através da queda de Adão. O pecado da humanidade exige o juízo divino, o dilúvio que destruiu todo o fôlego de vida que havia na terra, à exceção de Noé e sua família, os quais eram tementes a Deus e por isso foram preservados da destruição. Escaparam da ira em uma arca, símbolo da salvação em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, nós vamos ver que a idolatria, ela surgiu, as escrituras aqui vai concluir que a idolatria ela surgiu a partir do pecado de Adão e também ali da expulsão dele diante do Criador. Então, quando o pecado entra no mundo, automaticamente, amado irmão, por o homem estar distante de Deus, automaticamente o homem ele vai querer seguir a sua própria religião,
querer adorar a Deus da sua forma. Mas não é da forma que o homem quer adorar a Deus, não. É do jeito que a palavra de Deus diz, é do jeito que a palavra de Deus manda. Então a nossa regra de fé e prática não é o que nós achamos que Deus quer de nós. É o que a palavra de Deus, ela manda. É o que a palavra de Deus, ela diz. Amém, amados irmãos? Então nós temos aqui no primeiro tópico, ou subtópico, é a origem da idolatria. Vamos para o segundo subtópico. A nova geração também se corrompe. Que nova geração é essa? Após Noé, ele sai dentro da arca com a sua família. Amém? Eles também vão se corromper. Vamos fazer a leitura. Isto se explica porque em Adão todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos ler Romanos 5, 12. Romanos 5, versículo de número 12. Romanos 5, versículo de número 12. Está escrito assim: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, amados irmãos? Então por um só homem entrou o pecado e por esse pecado veio a morte. A morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos pecaram. A nova geração trazia dentro de si o vírus do pecado e também afastou-se dos caminhos de Deus. Preferiu enveredar por caminhos desconhecidos do misticismo e da adoração de ídolos e deuses criados pela imaginação. O mentor dessas aberrações era o próprio Satanás, quem reivindicava para si a adoração dos homens. Os séculos passaram e cada vez mais a humanidade afastava-se de Deus e cultuava os ídolos. Cada povo, cada nação tinha os seus deuses. Então, depois de Noé também, nós vamos ver que mais uma vez a humanidade se afasta do Senhor. Por quê? Porque através da queda de Adão, o homem carregava em si o vírus do pecado. O pecado faz com que o homem, se ele não se aproximar do Senhor, pedir se arrepender verdadeiramente, faz com que o homem se afaste do Senhor. Faz com que o homem busque servir a Deus do seu jeito. Tem pessoas que não se entregam a Jesus verdadeiramente. Os irmãos pensam que é porque não quer deixar o pecado. Aí sempre tem uma desculpa. O homem, ele quer viver na prática do pecado, não quer se arrepender dos seus pecados, não quer deixar os seus maus caminhos. E aí nós vemos, amado irmão, que após Deus livrar Noé e a sua família do dilúvio, nós vamos ver que posteriormente nós vamos ver Noé pecar contra Deus, né? Beber um porre ali, desobedecer a Deus, amaldiçoar seu filho. E daí para lá até Abraão, a nação vai desenveredar em idolatria, em pecado. Por quê? Porque através do pecado de Adão, o homem ele foi infectado com esse vírus do pecado. Então nós vemos mais uma vez o homem se metendo em idolatria. Mas, amados irmãos, vamos para o terceiro subtópico, a chamada de Abraão, um prenúncio de luz. Vamos ver Gênesis capítulo 11. Esses versículos aqui nós precisamos ler para nós ter ideia do que nós vamos estudar. 11, 26 ao 31. E vamos ler o 12 do 1 ao 8. Se você tiver sua Bíblia, abra, em nome de Jesus Cristo. Gênesis 26. Gênesis 11, 26 ao 31, para nós entender a história de Abraão aqui. A chamada de Abraão, um prenúncio de luz. Versículo 26 ao 31. Depois vamos ler o 12 do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus:
Viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Naô e Arã. São estas gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naô e a Arã, e Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naô tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naô Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Versículo de número 31. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Amém? Agora vamos ler o 12, do versículo 1 ao versículo de número 8. Disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está vendo, amado irmão? Através de Abraão, todas as famílias da terra foram abençoadas. Como? Através da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós devemos amar o povo judeu. Se não fosse o povo judeu, amado irmão, nós não teríamos a oportunidade de ser salvo. Por quê? Porque Jesus, ele era judeu. Ele veio de Abraão, do povo hebreu, do povo judeu. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Verso 6. Atravessou Abrão a terra, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse campo os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a sua descendência a essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Verso 8. Passando dali ao monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui, amados irmãos, onde era que Abraão morava, em Ur dos Caldeus, era terra de idolatria. Depois nós vamos ver Josué 24, nós vamos ver que Josué vai falar que Abraão era envolvido em idolatria. E nós vamos ver que Deus, ele chama esse homem de uma terra de idolatria, no meio de uma família idólatra, para servir o Senhor com exclusividade. Então, amados irmãos, Deus jamais permitiria que a humanidade permanecesse envolta nas trevas da ignorância, servindo e adorando a Satanás, cultuando os falsos deuses, ídolos feitos pelas mãos do homem. Cheio de misericórdia pelo ser humano, criado à sua imagem e semelhança, o Senhor começa a pôr em ação o seu plano de redenção da humanidade. Por isso, no seio de uma nação idólatra e feiticeira, ele chamou Abraão para ser o pai de uma geração eleita, nação santa, a fim de que, por seu intermédio, os povos pagãos viessem a conhecer o Deus vivo. Então nós vemos aqui que Deus chama um homem especificamente para quê? Para, através dele, uma grande nação ser formada, e através dessa nação o nome de Deus ser conhecido sobre toda a terra, e aqueles também que buscassem o Senhor, eles também fossem transformados pelo Deus Todo-Poderoso. Ele chamou Abraão para ser o pai de uma geração eleita, nação santa, a fim de que, por seu intermédio, os povos pagãos viessem a conhecer o Deus vivo, Criador do homem, digno de toda adoração por parte de suas criaturas. Salmo 148.
Abraão obedeceu e foi a Canaã, e ali habitou como peregrino. Era um estrangeiro, mas sua descendência possuía aquelas terras. Porém, antes disso, conforme o plano divino, os hebreus seriam escravos no Egito por mais de 400 anos, e assim foi. Então nós vemos, amado irmão, aqui em Abraão, a chamada de Abraão ser um prenúncio de luz. Deus, através de Abraão, Ele quer restaurar o homem. Através de Abraão, Deus quer voltar a ter relacionamento com o homem. Deus, Ele quer ter intimidade com o homem. Através de Abraão, Deus quer ficar sendo conhecido sobre toda a terra. Deus quer que, através de Abraão, as pessoas que estão em volta de Abraão e posteriormente da nação de Israel, as pessoas viessem, amado irmão, conhecer Deus através da nação de Israel. E nós podemos ver isso no reinado de Davi, não é? Posteriormente, muitas pessoas conheceram Deus através da pessoa de Davi, o rei, guerreiro de Deus, e também através de Salomão. A Bíblia diz que vinha pessoas dos confins da terra até Jerusalém para conhecer a sabedoria de Salomão. E quando a rainha de Sabá, ela vem dos confins da terra conhecer a Salomão, porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão, o texto vai falar que ela fica admirada e fala assim: olha, a metade do que eu ouvi falar de ti, o que falaram para mim é só a metade da sabedoria que você tem. Você é excelente. Não falaram nem a metade do que você é. Então, o propósito de Deus era esse: através de Abraão, os povos da terra fossem abençoados. Mas infelizmente nós sabemos que Israel fracassou, né? Fracassou por quê? Porque quando chegou o momento mesmo que o Messias veio, Israel rejeitou o Messias. Israel, não estou falando todos os judeus, todo o povo de Israel. Alguns creram, mas João capítulo 1, versículo número 11, está escrito: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então nós vemos, amado irmão, que o foco de Deus chamar Abraão era para abençoar as nações. E essa bênção seria completa na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Cristo. Infelizmente os judeus, como eu falei, eles rejeitaram Jesus. E até hoje rejeitam. E nós vemos a situação que está Israel. Nós vemos, amado irmão, que às vezes Deus permite acontecer algumas coisas com Israel. Para quê? Para quando o Messias, Jesus mesmo, vier nas nuvens, Israel venha conhecer que verdadeiramente Jesus é o Messias. Porque eles só vão reconhecer Jesus como Messias na grande tribulação. Vão ser enganados pelo anticristo. O anticristo vai enganar a nação de Israel. Porque Jesus falou no Evangelho de João que ele tinha vindo no nome do Pai, mas eles não acreditavam em Jesus. Mas viria outro em seu próprio nome, e aí eles iam crer nesse. Então, essas guerras, isso que está acontecendo, meu irmão, é apenas um prenúncio para a manifestação do anticristo, e também, amado irmão, para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus, Ele não rejeitou o povo hebreu. Deus não rejeitou e nem excluiu a nação de Israel. Deus tem um plano para a nação de Israel. Só que ultimamente nós sabemos que Israel está com o coração endurecido. Mas na grande tribulação, Deus irá restaurar a nação de Israel. Glória a Deus. Amém, amados irmãos? Então nós vemos aqui em Abraão, é um prenúncio de luz. Por quê? Deus queria abençoar os povos através de Abraão. Agora vamos ver o quarto subtópico. Os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. Não se pode deixar de mencionar a escravidão do povo hebreu no Egito, sobre os faraós, por cerca de 400 anos, de onde foram libertos por Deus, sobre a liderança de Moisés. Os capítulos 3 a 14 de Êxodo narra como os fatos se desenrolaram. Então nós vemos, mais uma vez, Deus ele libertar o povo ali que estava escravizado 400 anos no Egito. Deus já tinha profetizado, Deus já tinha falado que essa nação ia passar esses 400 anos de cativeiro no Egito.
E aí Deus usa Moisés e arranca esse povo do Egito. Mais uma vez, amado irmão, esse povo no Egito, eles tinham se metido em idolatria. Tem às vezes passagens bíblicas que a Bíblia não é tão clara, mas nós sabemos que eles tinham se envolvido em idolatria no Egito. Por quê? Porque quando eles chegam no deserto, eles levantam o bezerro de ouro e eles adoram aquele bezerro. A liderança que tinha ficado embaixo quando Moisés tinha subido para o monte, fala que quem tinha tirado eles do Egito era esse Deus, era esse bezerro de ouro. Eles fabricam aquele bezerro de ouro e cai ali na idolatria. Então onde era que eles tinham aprendido isso? Tinham aprendido isso no Egito. Então nós vemos aqui que mesmo assim Deus pega esse povo e arranca da terra do Egito, da escravidão e do jugo de Faraó. Vamos para o quinto subtópico: a proibição da prática da idolatria. Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 5. Rapaz, abrir a Bíblia mesmo em cima, isso é profético, hein? Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 5. Aí nós vamos ler o versículo número 23. A proibição da idolatria. Nós estamos no subtópico número 5. A proibição da idolatria. Êxodo 20, versículo 1 ao 5. E vamos ler o verso 23 também, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu. O que é que tem no céu lá em cima, amado irmão? Tem os seres, né, celestiais, né, os anjos, tem as estrelas, os astros. Então Deus vai falar assim, ó: não farás para ti o que há em cima no céu. Aí depois ele fala assim, nem embaixo da terra. O que é que tem na terra? Tem pessoa, tem carro, tem casa, né, madeira, tem animal, né? Ele falou, não faça nenhuma imagem do que há embaixo da terra. Ele falou, e nem nas águas debaixo da terra. O que é que tem nas águas? Tem tubarão, baleia, né, piaba, né? Tem um bocado de negócio debaixo das águas. Deus falou assim, não faça também não. Ele vai falar assim, ó: não farás para ti imagem de escultura do que há semelhança em cima nos céus, ou seja, os seres do espaço, nem embaixo na terra, as coisas da terra, nem nas águas debaixo da terra. Aí ele vai falar assim no versículo 5: não as adorarás, nem as darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 23. Vamos ler o 23. Diz assim: não farás deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Está vendo? Não fareis deuses de prata ao lado de mim. E nós precisamos prestar atenção a essa expressão, ao lado de mim. Por quê? Porque às vezes nós não queremos, às vezes nós não adoramos exclusivamente o ídolo. Nós queremos colocar o ídolo do lado de Deus. E nós devemos adorar exclusivamente a Deus. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então Deus, ele proíbe a idolatria diante das Escrituras Sagradas. Tem outros textos, mas eu vou só seguir o que está na revista aqui. Liberto dessa escravidão egípcias, os hebreus são separados como povo de Deus, e pelas mãos de Moisés recebem os mandamentos e fazem um pacto solene com o Todo-Poderoso. Eles seriam santos como o Senhor que os tirara do jugo da servidão da terra do Egito. Por sua vez, Jeová seria seu único Deus. Então, amados irmãos, nós vamos ver aqui que Deus, ele quer exclusividade sobre as nossas vidas. E nós vamos aprender aqui que idolatria não é apenas adoração de imagem de escultura. Existe idolatria que está aqui, ó, dentro de nós. Tem pessoas que idolatram um time de futebol. Tem pessoas que idolatram um cantor secular ou até um cantor gospel. Tem pessoas que idolatram pastor. Isso é idolatria, amado irmão. Tem pessoas que eles preferem colocar a Bíblia em segundo plano. Em segundo plano,
E o que o pastor mandar fazer, mesmo que seja em desobediência à palavra, ele faz. E antes do pastor tem que estar na Bíblia, amado irmão. Antes do cantor gospel, tem que estar a Bíblia. Nós não podemos colocar nada nem ninguém na frente de Deus, nem marido, nem filho, nem esposa, nem nada. Deus, ele crê exclusividade sobre as nossas vidas. Ele fala assim: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, não é digno de mim. O que é que Deus quer isso? Deus quer o quê? Exclusividade. Deus quer exclusividade sobre as nossas vidas. Não é que você vai relaxar com a tua família, não vai cuidar da família, vai cuidar. Só que quem tem que habitar o trono do nosso coração é Deus. Porque vai ter momento, amado irmão, se você colocar algo, esse algo vai roubar o lugar de Deus na tua vida. E quando essa coisa rouba, às vezes é um serviço, um trabalho também pode se tornar um ídolo de nossas vidas. Dinheiro pode se tornar um ídolo de nossas vidas. Então, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós pensamos que idolatria é só adoração de escultura, e às vezes nós batemos muito nessa tecla, mas tem idolatria sutil que está sobre o nosso coração. Então Deus, ele proíbe a idolatria. Amém, amados irmãos? Então nós aprendemos aqui no ponto de número 1, Deus condena a idolatria. No primeiro subtópico nós aprendemos a respeito da origem da idolatria. No segundo subtópico, a nova geração também se corrompeu. No tópico número 3, terceiro subtópico, a chamada de Abraão, um prenúncio de luz. Quarto subtópico, os hebreus saem do Egito sob a liderança de Moisés. E no quinto subtópico, a proibição da prática da idolatria. Deus, ele proibiu a nação de Israel se envolver na idolatria. Mais uma vez eu repito, Deus mandou fazer objetos, mas aqueles objetos não podiam ser adorados. Não podia alguém se ajoelhar diante deles, não podia. Por quê? Porque Deus, ele mandou fazer aquelas coisas ali para revelar valores espirituais para a nação de Israel, não para ser adorada. Agora a arca ali representava o trono de Deus na terra, dentro do tabernáculo. Mas objetos, não. Deus, ele abomina a idolatria. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Agora eu vou fazer aquelas perguntinhas abençoadas, irmão Luiz Davi. Tu gosta? Gosta é nada. Não é não, diaconisa? Diaconisa está concentrada ali, só respondendo os comentários ali e dando um glória abençoado. Amém, irmãos? Vou perguntar para irmão Roniel e irmão Luiz Davi. Primeiro eu vou perguntar para irmão Luiz Davi. Irmão Luiz, as respostas estão nesse primeiro que nós estudamos, viu? Não está para frente não, é onde nós estudamos, nesse primeiro tópico, viu? Aí até no quinto subtópico, viu? Eu vou perguntar para o irmão Luiz Davi primeiro. Irmão Luiz Davi, quem engana o homem para viver na prática da idolatria? Quem é que engana o homem para viver na prática da idolatria? Você que está nos acompanhando pela internet também responda. Quem engana o homem para viver na prática da idolatria? Não, mas a pergunta é assim: quem engana o homem para viver na idolatria? Quem engana o homem? Não é tu não é ele. É o irmão Luiz. Essa vara tá tocha. Varão, é o diabo, amém? Na verdade, você era enganado por Satanás e servia de uma forma ou de outra a condenável prática da idolatria. Então, quem engana o homem é o diabo. Isso. Ô, glória. Irmã Pata está aí na live. Deus abençoe, irmã Pata, em nome de Jesus Cristo. Essa irmã Pata aí tem falado que ela está gostando dos cultos, né, irmã? Deus abençoe, viu, irmã Pata? Bota aí de onde você é, irmã Pata, em nome de Jesus Cristo.
Irmão Leandro, profeta, hoje tu está na live, vaso. Ô glória, Deus abençoe tua vida. Fica aí, daqui a pouco eu vou fazer umas perguntinhas para tu também, viu? Irmão Roniel, onde a idolatria teve início? Onde a idolatria teve início? Responda aí os irmãos. Os irmãos me respondam aí, obreiro Leandro, onde a idolatria teve início? Não responda agora não, né? Se ele responder. Não, é ele ali, quando eles responder. Irmão Roniel, onde a idolatria teve início? Os irmãos estão aí na internet. Onde a idolatria teve início, irmãos? Fala aí, irmão Rony. Pois eu já estive em Mangaratiba aí trabalhando no Rio de Janeiro. É uma cidade turística. Neymar tem uma mansão aí nesse lugar aí. Passei 2 meses em Mangaratiba. É praia, lá tem muita praia. Deus abençoe, irmã Pati. Ei, José, senta aí, José. Eu vou fazer pergunta para tu também, hein? Tu responde? Mas tem um lugar que tem uma base. Mais ou menos uma base. Tá fácil, irmão Luiz Davi? Pois responde, irmão Luiz Davi. Isso, é aí mesmo, viu? Amém, amados irmãos? Alguém falou aí, Manoel? Onde a idolatria teve início? Aonde a idolatria teve início? Vou falar aqui para os irmãos entenderem. Porém, através das escrituras, conclui-se que ela teve origem no pecado de Adão, sua subsequente expulsão da presença do Criador no Éden. É isso aí, amém? Teve origem aonde? No pecado de Adão. Através do pecado foi que a idolatria entrou no mundo. Se o homem não tivesse pecado, o homem tinha continuado em fiação com Deus. Agora eu vou perguntar para o irmão Francival, que ele está doido para responder. Irmão Francival, o que a nova geração trazia dentro de si que a afastou dos caminhos de Deus. O que a nova geração trazia dentro de si que a afastou da presença de Deus. Essa nova geração é aquela geração depois de que Noé saiu da arca. O que era que eles traziam dentro deles que levou se a afastar da presença de Deus? Fala aí, amados irmãos internautas. Obreiro Leandro, responde aí, terra. Oxe, mas aí vai só escutando, homem de Deus. Mas tu não fala não, Noela. Assim não pode falar. É aquela outra? Da agora não pode falar da agora não, que eu tenho a resposta aqui, senão os irmãos dão coisa. Deixa para coisa depois. O que a nova geração trazia dentro de si que a afastou dos caminhos de Deus, irmão Francival? A nova geração pós-diluviana, pronto. Depois do dilúvio, tuf. Tu sabes, Zé? Mas a outra tu sabe, não sabe? Oh, glória. Quem sabe? Sabe, diaconisa? Fala. Isso, o vírus do pecado. Ele trazia um bezerro, trazia um bezerro. Não, irmã Pati. Era o vírus do pecado, irmã Pati. Aqui, ó. A nova geração trazia dentro de si o vírus do pecado e também afastou-se dos caminhos de Deus.
Amém, irmão Festival? É no segundo subtópico, bem pertinho do começo. Amém, irmã Pata? É assim mesmo, nós devagarzinho nós aprendemos, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para a irmã Cleo Neide. Deixa eu ver, irmã Cleo Neide. Tá ali. Estudando. Vamos, irmã Cleo Neide. Pergunta número 4. Segundo a lição, como era a nação a qual Abraão pertencia? Segundo a lição, como era a nação a qual Abraão pertencia? Essa daqui é difícil. Ele pertencia. Segundo a lição, como era a nação a qual Abraão pertencia? Os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, segundo a lição que nós estamos estudando, como era a nação? Como ela era? A qual Abraão ele pertencia? Essa aí é a pergunta do número 4. Segunda lição que nós estudamos agora. Está muito ligeiro, hein, Nádia? Ainda não é aí não, irmã Cleoneide. Os irmãos internautas, segunda lição, como era a nação a qual Abraão pertencia? Quem sabe? Pode diga aí, irmã Luiz. Ainda não é aí não. Quem sabe? Isso. A nação, por isso, do seio de uma nação idólatra e feiticeira, ele chamou Abraão para ser o pai de uma geração eleita e santa, a fim de que, por seu intermédio, os povos pagãos viessem a conhecer o Deus vivo, Criador do homem, digno de toda adoração por parte de suas criaturas. Amém? Então, a nação a qual Abraão pertencia, ela era arraigada, era cheia ali de idolatria e também de feitiçaria. Guarda isso na tua mente, irmão. Isso aqui serve quando você for pregar sobre Abraão, trazer uma saudação, você vai ter esse conhecimento. Então, segunda lição, como era a nação a qual Abraão pertencia? Era uma nação idólatra e feiticeira. Amém, amados irmãos? Vou perguntar, agora não, já era. Essa daí é a quarta. Agora nós vamos para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto e vai ter mais perguntas daqui a pouco, viu? Se os irmãos não souberem, não fica chateado não e nem triste não. Estamos aprendendo, todo mundo aprendendo, amém? Fique em paz, fique tranquilo. Nós vamos todos juntos do Senhor Jesus Cristo. Eu só pergunto assim, quem sabe se estiver demorando um pouco para nós correr, senão nós vamos terminar 10 horas da noite. Aí os irmãos vão dormir nas cadeirinhas dos irmãos. Amém, amados? Vamos para o ponto de número 2. Israel torna-se idólatra. Segundo tópico, Israel torna-se idólatra. Não demorou muito e os hebreus, convivendo com os povos pagãos que habitavam em Canaã, traíram o pacto feito com Jeová e corromperam-se moral e espiritualmente, aderindo à idolatria dos vizinhos pagãos. Vamos para o primeiro subtópico, a idolatria corrompe Israel. Depressa Israel esqueceu as advertências do Senhor. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Está escrito em Levítico 26, versículo número 1. Os israelitas cultuavam a Deus e os ídolos pagãos simultaneamente.
Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é muito interessante, amado irmão. Ó. Os israelitas cultuavam a Deus e os ídolos pagãos simultaneamente, como alguns pretensos cristãos hoje. Ou seja, Israel, eles não largavam o Senhor completamente. Não largavam o Senhor completamente. Mas em diversas ocasiões, Israel levantava estatuetas de escultura e na cabeça de Israel estava adorando a Deus, mas não estava adorando a Deus. Por quê? Porque Deus, ele quer exclusividade. Então tem crente que às vezes está na igreja, mas a adoração é dividida, e nossa adoração não pode ser dividida. Israel diversas vezes adorava a Deus e os ídolos simultaneamente. Isso é chamado de sincretismo religioso. Deus, ele quer exclusividade. Deus não aceita, amado irmão, nem que nós coloque um anjo ali para fazer pareia com Deus. Ele não aceita. Querubim, serafim, os seres espirituais de elevada posição não são dignos de adoração. Não são dignos. Por quê? Porque são criaturas, são coisas criadas por Deus, são seres criados por Deus. E quem deve ser adorado é quem? É só o Criador. E o Criador, ele se divide, ele é 3 pessoas distintas, mas com o mesmo poder, com a mesma glória, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, simultaneamente a nação de Israel adorava a Deus e adorava os ídolos. E tem pessoas que às vezes caem nesses erros, tem pessoas que vivem nesse erro. Tem pessoas que adoram a Deus e adoram ídolos. E Deus, ele não aceita a adoração dele dividida. Deus, ele quer exclusividade nossa. Os israelitas cultuavam a Deus e os ídolos pagãos simultaneamente, como alguns pretensos cristãos hoje. Os sacerdotes, líderes espirituais do povo, corromperam o culto divino. Está vendo? Olha a importância de um líder que anda em obediência à palavra de Deus, que traz um ensinamento claro da palavra de Deus. Quem foi que corrompeu, amado irmão, levou a nação de Israel a se distanciar do Senhor? Foi os sacerdotes, os líderes espirituais. Muitos falsos profetas que se levantavam no meio do povo de Israel, da nação de Israel. Os sacerdotes e líderes espirituais do povo corromperam o culto divino, introduzindo ritos e as obscenas práticas dos rituais de Moloque, ou Milcom, Baal, Astarote, Quemos, até a natureza, como por exemplo as árvores, os montes, os rios, os astros, o sol e a lua, e as estrelas e os planetas. Preste atenção aqui. Trocaram a fonte das águas puras pelas putrefatas das cisternas rotas e imundas dos pagãos. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Então os sacerdotes, amado irmão, e os líderes espirituais do povo, eles corromperam o culto divino. E hoje, amado irmão, no nosso meio evangélico mesmo, existe o culto corrompido. Entendeu? O povo quer trazer as coisas práticas mundanas, o mundo para dentro da igreja, que é através dessas práticas, querendo atrair as pessoas da igreja com prática do meio do mundo, mas não traz. Nós vemos hoje dentro da igreja, amado irmão, carnaval gospel, quadrilha gospel. É muita coisa que a igreja está trazendo do mundo para dentro dela. E isso não pode acontecer. De novo. Ficou sem som? Varão, tira esse cabinho e coloca ele de novo, uma vez. Aí ela vai ver, aí deixa o som ligado nela para ver. Amém? Deus. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que Deus, ele a idolatria, nós vemos aqui que a idolatria, ela corrompe Israel através, amado irmão, dos sacerdotes. Através dos sacerdotes, eles começam a desviar o povo, e o povo deixa de adorar o verdadeiro Deus. E passa a adorar o sol, a lua, as estrelas. Baal, que era deuses pagãos ali, amados irmãos, das nações vizinhas. E aí Deus, ele repreende essa nação. Então a idolatria foi uma prática, amado irmão, que corrompeu a nação de Israel. Então nós vemos aqui no primeiro do tópico 2, que a idolatria corrompe Israel. Amém, amados? Glória a Deus.
Vamos para o segundo ponto. A idolatria de Salomão e a causa do rompimento entre as tribos de Israel. Vamos ler primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 13. Nós precisamos fazer essa leitura para nós entendermos, amado irmão, o que nós estamos estudando. A idolatria de Salomão e a causa do rompimento das tribos de Israel. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 11, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Aqui, amado irmão, os conselhos que eu dou para os irmãos que são crentes, está vendo? Aqui o perigo de se envolver com mulher errada. Não só mulher, mas homem também, mulher também se envolveu com homem errado. Vamos ver aqui o que aconteceu na vida de Salomão, por ele se envolver com mulher que Deus falou que não era para se envolver. Preste atenção aqui. Ora, além da filha de Faraó, Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações da qual havia o Senhor dito. Quem era que tinha dito? O Senhor havia dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem elas casem convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. As mulheres de Salomão perverteram o coração dele. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor. Então precisamos perseverar em seguir o Senhor. Não adianta seguir o Senhor só por um momento e fracassar no meio do caminho, parar e desistir do Senhor. Então ele não perseverou de seguir o Senhor, como Davi seu pai. Neste tempo edificou Salomão santuários a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que mandei, tirarei de ti este reino. Olha o que Deus disse para Salomão, amado irmão: tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Amado irmão, que coisa terrível, hein? Salomão se envolveu com mulheres. A poligamia, não é que Deus aceitava a poligamia, amado irmão, era por causa da dureza do coração do homem, que Deus permitia o homem ali se envolver com mais de uma mulher. Mas o plano de Deus, o projeto de Deus nunca foi para o homem ter mais de uma mulher, e nem a mulher ter mais de um homem. Jesus mesmo falou, quando Deus ele cria Adão e Eva lá no jardim, o que é que ele diz? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas
o homem, por se distanciar do Senhor, e a dureza do coração está sobre o seu coração, o homem ele se envolve com mais de uma mulher. Mas não é que Deus apoiava, não é que Deus batia uma e dizia assim, eu aprovo. Nem tudo que tem na Bíblia Deus aprovava. Amém? E nós vemos a poligamia é quando o homem tem mais de uma mulher, a mulher tem mais de um homem. Nós vemos que o que gerou foi problema na vida de todos os homens da Bíblia. E aí nós vemos que Salomão se envolveu com mulher, que não era para ele se envolver. Foi o que aconteceu? Deus, ele arrancou o reino das mãos de Salomão. Não arrancou dos seus dias, mas arrancou das mãos do seu filho Roboão. A Bíblia diz que Jeroboão ficou com 10 tribos. Ficou com 10 tribos, amado irmão. E nós vemos que o seu filho Roboão fica apenas com 2 tribos. Então nós vemos aqui o que foi que a idolatria fez na vida de Salomão. E por que foi que o coração dele se corrompeu? Porque ele se envolveu com mulher que não era para ele se envolver. Amém? E aí a Bíblia vai falar que essas mulheres corromperam o coração de Salomão e fez com que, amado irmão, ele desobedecesse ao Senhor. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, coabitou com muitas mulheres pagãs, cada qual cultuava o Deus da sua nação, e exigia que o rei erigisse um altar em honra a tal divindade e adorasse. Assim ele se apartou dos caminhos do Senhor e atraiu sobre si e o povo a santa e justa ira de Deus. Então nós vamos ver aqui que Salomão, ele não se distanciou logo. As mulheres começaram, Salomão, você não me ama. Não está na Bíblia, mas eu creio que ela falou, você não me ama, que nem Dalila fez com Sansão. Você não me ama, Sansão. Não revela o segredo aí da tua força. Eu creio que as mulheres falaram para Salomão, Salomão, você não me ama. Se você me amasse, você ia construir aqui uma estátua a Astarote, você construía aqui uma estátua para Baal, você construiria uma estátua para Quemos. Você não me ama. Aí foi dia após dia, quando pensou que não, foi se afastando sistematicamente. Quando pensou que não, Salomão estava desviado, estava afastado da presença de Deus. Porque, amado irmão, o diabo ele sabe trabalhar, o inimigo ele sabe trabalhar. Então nós vemos, amado irmão, o que a idolatria ela fez aqui sobre a vida de Salomão. Fez com que ele desobedecesse ao Senhor. Ele saísse dos caminhos do Senhor e automaticamente, quando o homem se distancia da presença de Deus, pode ter certeza que a justiça de Deus, o juízo de Deus vem, amado irmão. Não tem conversa. Eu postei um vídeo lá no YouTube, eu botei só um short bem miudinho, assim, acho que é 15 segundos, só para viralizar lá no YouTube. E aí eu botei do irmão falando que ele do atributo de Deus, que é amor. Aí tem pessoas que botam lá nos comentários, não, isso é mentira, Deus não faz isso não. Onde é que Deus vai fazer isso com ninguém? Deus é amor, Deus é bom. Está querendo converter o povo através de medo. Irmão, o povo não sabe quem é Deus. O povo não sabe o que é que Deus vai fazer, amado irmão, no juízo final. Ele vai lançar todo aquele que não está escrito no livro da vida no lago de fogo ardente, rapaz. Nós podemos, eu não tenho nem paciência de responder esses comentários, amado irmão, porque conhecimento da Bíblia eu tenho bastante que dá para responder tudo, mas não adianta colocar, porque é muita coisa. E aí eu fico pensando como o povo não tem conhecimento da Bíblia. Irmão, a nação de Israel era um povo escolhido de Deus. Deus amava a nação de Israel. E porque a nação de Israel se distanciou da presença dele, ele levantava profeta para repreender a nação não quis se arrepender dos seus pecados. Deus permitiu, amado irmão, que Nabucodonosor subisse contra Israel, aniquilasse a cidade, queimasse as casas, derrubasse o templo que era a morada de Deus, matasse gente, levasse um monte cativo para a Babilônia. E ainda a Bíblia diz que ele arrancou os olhos do rei Zedequias e matou seus filhos na sua presença. Degolou, matou na hora assim, ó. Então Deus, verdadeiramente, ele é Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. As cidades de Sodoma e Gomorra, Deus destruiu aquela cidade por causa do pecado, meu irmão. Era uma nação, era gente, muita gente, no dia de Noé. Então o povo tem que tirar da cabeça esse negócio que Deus é bonzinho, ninguém
pé, não. Deus não castiga ninguém, não. Deus não aperta, rapaz. Deus aperta. Agora Deus tem misericórdia, quem quer ter misericórdia? E fazer o quê? Mas Deus apertar, Deus aperta. Não brinque não, que Deus aperta qualquer um. E nós vemos aqui com Salomão. Salomão se envolveu na idolatria e pensou que ia passar por isso. Mas não. Teve o justo juízo de Deus sobre a vida de Salomão e sobre a sua família. O seu filho foi quem pagou as consequências. E Salomão também, nos dias dele, Deus começou a levantar inimigo para oprimir Salomão. Um reino próspero de paz. Mas nós vamos ver, amado irmão, que Deus, quando Ele pesa a mão e pesa mesmo. Amém? Glória a Deus. A idolatria de Salomão e a causa do rompimento entre as tribos de Israel. Então aconteceu divisão por causa da idolatria de Salomão. A liderança está andando em obediência ao Senhor. Por isso que é importante a liderança andar em obediência a Cristo, ao Senhor. O líder erra, o povo sofre. Neste caso, merecidamente, a luxúria na qual o rei se mergulhara exigia altos gastos do tesouro real. A fim de que, se não faltassem recursos, Salomão sobrecarregou o povo com pesados impostos. Isso não agradou o povo de Deus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Mas eu tenho que fazer as perguntas para os amados irmãos. Não vou ler agora o ponto 3 não. Vou fazer as perguntas que eu já ia passando direto. Depois nós voltamos aqui para o ponto 3, amém? Aí eu tenho que fazer umas perguntas, né, irmãos? Ponto 2. Então nós estudamos o ponto 2. Fazer as perguntas do ponto 2. Eu vou perguntar para José. José, eu vou deixar ele para outro estudo, porque hoje ele está meio, né, José? No outro tá bom, tá? Estou respondendo no outro? Pronto. Eu vou perguntar para o irmão Francivaldo de novo. Aí vamos de novo. O que aconteceu, irmão Francivaldo? O que aconteceu com o povo hebreu? O que aconteceu com o povo hebreu convivendo com o povo pagão? O que aconteceu com o povo hebreu convivendo com o povo pagão? Isso. Amém, meus irmãos? Irmão da internet aí. O que aconteceu com o povo hebreu convivendo com o povo pagão? Os irmãos aí da internet, respondam aí em nome de Jesus Cristo. Eu não vou ler não, que os irmãos entendem aqui na igreja. Agora eu vou perguntar para a irmã Cleoneide. Irmã Cleoneide, como os sacerdotes, líderes espirituais, corromperam o pacto, o culto divino? Como os sacerdotes, líderes espirituais, corromperam o culto divino? Repito, como os sacerdotes, líderes espirituais, corromperam o culto divino? Responda aí, meus amados irmãos que estão pela internet. Sabe, mãe? Aí eu não posso falar o ponto especificamente, não, aí fica fácil. Pronto, eu vou dar uma dica para a irmã, mas aí os outros vão ficar meio espertos, aí vão ficar achados também. Aí não, eles vai, né, varão? É lá que não para assim não. Os outros estão entendendo que está mudando. Sabe, irmão Nel? Sabe, irmão Luiz?
Como os sacerdotes, líderes espirituais corromperam o culto divino. Pede para ele sair, não, ele está na live, ele sair e entrar de novo, que às vezes é o telefone. Não, aí é o irmão Luiz, agora espera um pouco. Amém, é isso aí mesmo, amém? Então, meus irmãos, a pergunta é: como os sacerdotes e líderes espirituais corromperam o culto divino? Os sacerdotes e líderes espirituais do povo corromperam o culto divino, introduzindo os ritos e as obscenas práticas rituais a Moloque, Milco, Baal, Astarote, Quemos, até a natureza, como por exemplo as árvores, os montes, os rios, os astros, o sol, a lua, as estrelas e os planetas. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Não. Só o ponto 3 agora. Eu lembrar quem eu perguntei, irmão Francival e irmão Leandro. Para não eu repetir de novo. Aí eu digo assim, repita. Não, irmão? Tá bem. Amém? Consequência da idolatria. O líder erra, o povo sofre. Neste caso, merecidamente, a luxúria na qual o rei mergulhar exigia altos gastos do ouro real. A fim de que não faltasse recursos, Salomão sobrecarregou o povo com pesados impostos. Isso não agradou o povo nem a Deus. Então, amado irmão, nós vimos aqui que Salomão, Salomão, ele era um rei. E Salomão, ele foi um homem muito próspero. Só que Salomão, para ele se manter na elite, lá em cima, no luxo como ele estava, ele colocou impostos pesados nas costas do povo. O povo pagava altos impostos a Salomão para manter a vida luxuosa dele. Então isso não agradou o povo, e também Deus não se agrada disso, porque Deus não se agrada que ninguém oprima ninguém. Amém, meus irmãos? Então vamos para o primeiro subtópico do tópico 3. O erro de Roboão. Os irmãos sabem quem é Roboão? Quem é Roboão? Roboão. Reoboão. Reoboão ou Roboão, tanto faz. Isso. Eu faço assim para vocês ficar antenados, amém? Morrendo... mas é só, tem algumas traduções que bota Roboão, outra Reoboão. É só um. Amém? E Jeroboão, quem era? Não, Jeroboão. Não, vamos para cá por tudo. Reoboão era filho de Salomão. Agora tinha outro, Jeroboão. Quem era Jeroboão? Era servo de Salomão. Só que esse Jeroboão foi que se levantou e aí ficou 10 tribos com ele. Que ele se levantou contra Salomão e fugiu para o Egito. Aí depois que Salomão morreu, ele voltou e aí ele ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 12. Isso, que levantou os bezerros de ouro. Amém? É porque os nomes quase tudo parecidos, né? Morrendo Salomão, seu filho Reoboão ascendeu ao trono de Israel. Não foi sábio, aumentou ainda mais os impostos e causou a divisão ao povo em 2 reinos. O do norte com 10 tribos, está vendo? O reino do norte de Israel ficou com 10 tribos, sobre a liderança de Jeroboão, está vendo aí? Sobre a liderança de Jeroboão, que se tornou o primeiro rei de Israel. Então o primeiro rei do reino do norte de Israel foi Jeroboão. Ele introduziu a idolatria no reino do norte,
mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou em Betel. Aqui, ó. Ele mandou fazer 2 bezerros de ouro e colocou em Betel, e o outro em Dan. Prestou adoração e ordenou o povo que fizesse o mesmo. Nós podemos isso no primeiro livro de Reis, capítulo de número 12, versículo 26 ao 36. Então nós vamos ver aqui o erro de Reoboão, né, o filho de Salomão. Em vez de ele diminuir ali os tributos, as taxas que o povo estava pagando, ele aumentou cada vez mais. Ele pediu conselhos para os sábios da época, quando ele assumiu o trono, falou assim: o povo foi até Roboão e falou assim: olha, Roboão, é o seguinte, teu pai Salomão colocou aí um fardo pesado em nossas costas, nós estamos pagando aqui os impostos muito altos, e nós queremos que tu baixe esses impostos aí, porque nós não aguentamos mais não, Roboão. Nós não aguentamos mais não. E aí, amado irmão, nós vamos ver que Roboão, ele vai pedir conselhos. Ele vai pedir conselhos. Que é isso, José? Está engasgado? Meu Deus. Beba um copo d'água. Você engasgou o bombom, foi? Eu vi José fazendo uma careta meio braba ali, meu Deus. Ô Senhor, está ficando vermelho. Amém, irmãos? Então, Roboão vai pedir conselhos. E aí, ele pediu conselhos dos anciãos. Os anciãos falaram: olha, Roboão, se você escutar o povo, você vai reinar sobre o povo. Agora, se você não escutar o povo, você vai perder o reinado. O povo não vai te servir, não. Aí a Bíblia diz que ele foi pedir conselho, e pediu conselho também aos jovens. E os jovens, que eram da mesma idade dele, falaram assim: não obedeça ao povo, não faça a vontade do povo, não. Você tem que falar para o povo que você vai colocar um jugo mais pesado, que você vai oprimir mais o povo, você vai que eles deem mais dinheiro para você. Aí a Bíblia diz que por causa que Salomão ouviu a juventude, alguém que não tinha um conhecimento verdadeiro, as tribos se retiraram de Reoboão e se uniram a Jeroboão. Então ficou 10 tribos com Jeroboão e 2 tribos com Roboão. Então nós vamos ver que Roboão, amado irmão, ele cometeu um erro terrível. Amém, amados irmãos? Agora vamos ver segundo subtópico: o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Em 721 a.C., o juízo divino caiu sobre Israel. Sargão II da Síria invadiu Israel e levou para o cativeiro as 10 tribos do reino do norte. Então, em 721, nós vemos que Sargão II, ele era da Síria. Amém? Nesses tempos aqui tinha algumas potências em eminência. Tinha a Síria, tinha o Egito, tinha a Babilônia, né, amado irmão? Tinha algumas potências em eminência. Então nós vemos aqui que Sargão II da Síria invadiu Israel e levou cativo as 10 tribos do reino do norte. Por que foi que Deus ele permitiu isso aqui? Por causa da idolatria do reino do norte. O reino do norte, a partir de Jeroboão, eles nunca saíram da idolatria, sempre andaram em desobediência a Deus, o reino do norte. Então, quem levou cativo o reino do norte foi quem levou cativo? A Síria. O reino do sul, Judá, no entanto, ainda sobreviveu por mais de 100 anos. Então, primeiro Deus permitiu quem se levar de cativo? O reino do norte. Por quem? Por Assíria. Por causa de quê? Por causa da idolatria. Deus repreendia o reino do norte ali, levantava profeta para repreender, mas eles não se arrependeram da idolatria. Então Deus fez o quê? Deus permitiu a Síria invadir o reino do norte e levar cativo. Mas, irmão, a Bíblia diz que Deus poupou Judá. Por que Deus poupou Judá? Porque Judá, dado momento, eles obedeciam ao Senhor. Em Judá, aonde a família real de Davi governava, a descendência de Davi, às vezes levantava rei que andava em obediência ao Senhor, mas às vezes andava rei que desobedecia ao Senhor. Então, depois que o reino do norte de Israel foi levado cativo para a Síria, o reino do sul ainda ficou de pé 100 anos. Ainda ficou de pé 100 anos. O reino do sul, Judá,
no entanto, ainda sobreviveu por mais de 100 anos. Em 605 a.C., Jerusalém foi sitiada pelos exércitos da Babilônia. Está vendo? Em 605 a.C., Judá ali, Jerusalém, Israel, foi sitiada pelos exércitos da Babilônia, sobre Nabucodonosor. Então nós vamos ver aqui, até eu falei hoje, não foi, irmão? A respeito do Nabucodonosor. Finalmente, em 589 a.C., os caldeus invadiram e destruíram a cidade santa e o templo do Senhor. Agora preste atenção, meu irmão. Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse dentro da Babilônia e destruísse a cidade santa, uma cidade que Deus tinha prazer, e também destruísse o templo do Senhor, a casa de Deus. Deus, amado irmão, o templo era como se fosse uma casa que Deus habitava. Deus escolheu um lugar específico em Israel, amado irmão, para o povo buscar ele. Era o templo, e Deus permitiu que o templo que ele habitava fosse destruído. Porque antes de destruir o templo, a glória de Deus saiu do templo. Ezequiel, ele vê a glória de Deus saindo do templo. Ele vê a glória saindo do templo, indo perto do altar, depois saindo para fora. Ele vai ver a glória de Deus, ela sair de dentro do templo. Então, templo sem a glória de Deus, sem a presença de Deus, uma vida sem a presença de Deus, ela é destruída facilmente pelo inimigo. E aí nós vamos ver, amado irmão, que os exércitos babilônios, eles em 589 a.C., os caldeus invadiram e destruíram a cidade santa e o templo do Senhor. O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde durante 70 anos esteve sobre o jugo dos caldeus e medo dos persas. 70 anos passou no cativeiro. Isso é para a pessoa trazer um exemplo, meu irmão. Tem pessoas que dizem: Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Deus permitiu uma nação que ele amava, escolheu a dedo, passar 70 anos no cativeiro. Não, isso era no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus matou gente. No Novo Testamento, Ananias e Safira, Deus, se ele quer derramar do seu juízo, ele derrama do seu juízo. Então o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro. E esse cativeiro de Israel, amado irmão, serviu para uma coisa. Israel sarou, curou Israel da idolatria. Nunca mais, depois que Israel passou os 70 anos no cativeiro babilônico, nunca mais Israel voltou à idolatria. Rejeitou o Messias, Israel, mas nunca mais adorou estatueta e escultura. Nunca mais Israel se meteu em idolatria. O povo foi levado cativo para a Babilônia, onde durante 70 anos esteve sob o jugo dos caldeus e medo persas. O remédio foi amargo, porém eficaz. Os judeus ficaram curados da idolatria. Está vendo? Judá sofreu o castigo porque não se importou com o fim do seu irmão do norte e perseverou na prática abominável do culto aos falsos deuses, queimando-lhes incenso e oferecendo sacrifício e até vidas humanas. Israel, amado irmão, ele entrou num processo de idolatria tão terrível que a Bíblia diz, amado irmão, que um rei chamado Manassés, ele sacrificou seus filhos a Moloque, queimou seus filhos. Então imagina aí, uma nação que Deus tinha escolhido como exclusividade para carregar o nome de Deus, por se distanciar de Deus, se mete em idolatria tão terrível que vai queimar os seus próprios filhos a ídolos pagãos. Contudo, o Senhor, por meio dos profetas, conclamava o povo ao arrependimento e mostrava a cegueira dos idólatras que não enxergava a diferença entre o Todo-Poderoso e os ídolos surdos e mudos e inertes. Amém, amados irmãos? Compare o texto com Isaías 44, do versículo 6 ao versículo número 20. Esse texto é muito longo, nós não vamos fazer a leitura, mas nós vemos aqui no ponto 2 as advertências, o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Nós vamos ver aqui que mesmo o reino do norte, ali sendo levado cativo pela Síria, Judá não aprendeu com o sofrimento do reino do norte. E Deus levantava profeta: para com essa idolatria, rapaz. Sai dessa imoralidade, deixa essa idolatria, que isso aí desagrada o Senhor. Jeremias mesmo levantou diversas vezes, e Jeremias foi perseguido, lançaram ele no calabouço,
humilharam Jeremias e não deram ouvido aos profetas e findaram o quê? Findaram recebendo o juízo de Deus sobre as suas vidas. Então nós vemos aqui que Deus, ele derrama do seu juízo sobre Judá e sobre Israel por causa da idolatria. Então nós vemos aqui, amado irmão, o cão abominável diante do Senhor é a idolatria. Quando o homem se distancia do Senhor, quando o homem coloca qualquer coisa, para que essa coisa venha tomar o lugar do Senhor. Então, nós vemos aqui que Deus, ele abomina a idolatria, e a idolatria, ela tem consequência. A idolatria tem tanta consequência, que a Bíblia diz que a consequência maior, sabe quando é? É lá no juízo final. Os idólatras, aqueles que colocam qualquer coisa no lugar de Deus, ou coloca alguma coisa ali para fazer competição com Deus, serão lançados no lago de fogo ardente. Então a idolatria, ela tem uma consequência, e a consequência maior é a nossa perdição eterna. Amém, amados irmãos? Vamos para o quarto ponto, o quarto tópico. É o quarto e último, né? É o quarto e último. Advertência contra os ídolos. Amém, amados? São muitas as advertências contidas nas Escrituras contra os ídolos e a idolatria. Até aí foram enfocados dentro do Antigo Testamento, agora serão examinados no Novo Testamento. Então, a idolatria que nós vimos aqui foi lá no Antigo Testamento. Agora nós vamos partir para o Novo Testamento. Vamos para o primeiro ponto, o concílio em Jerusalém. Nos primórdios da igreja, surgiram inúmeras divergências entre alguns dos seus membros quanto às exigências que deveriam ser impostas aos crentes gentios. Crentes gentios eram os crentes que não faziam parte da nação de Israel. Amém? Era o povo que não fazia parte da nação de Israel, era considerado gentios. Alguns dos judaizantes e fariseus entendiam que aqueles deveriam circuncidar-se e guardar a lei de Moisés para salvar-se. A fim de dirimir toda dúvida sobre o assunto, os apóstolos e os anciãos da igreja reuniram-se em Jerusalém, ao fim, sob a direção do Espírito Santo, resolveram enviar à igreja em Antioquia alguns irmãos idôneos, entre os quais Paulo e Barnabé e Silas e Judas, chamado Barsabás, com a decisão que está registrada em Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Vamos ler Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Atos 15, versículo 28 e 29. Aqui é o concílio em Jerusalém. Aqui estava na formação da igreja primitiva. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha ascendido aos céus. E aqui a igreja estava se formando. Então, surgia muitos problemas para a igreja resolver. E vamos ver o que eles decidiram no concílio em Jerusalém, numa reunião de obreiro, a qual estava a liderança da igreja primitiva no concílio em Jerusalém. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor um maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstinais das coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Então isso aqui é a igreja que está trazendo um ensinamento para os gentios, para os goi. Goi é a mesma coisa de gentil. Goi é uma palavra grega que significa gentil. Que vos absteneis das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados, ou seja, não comer animal sufocado, e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Amém, amados irmãos? Então, nós vamos ver aqui que os irmãos da igreja primitiva, eles falam para os irmãos gentios se guardarem de comer as coisas sacrificadas aos ídolos, também da carne sufocada e também das relações sexuais ilícitas,
Então nós vamos ver aqui que existem coisas que são sacrificadas a ídolos e nós precisamos se guardar disso. Amém, amados irmãos? Vamos para o segundo subtópico: advertências dos apóstolos. Escrevendo aos Coríntios, Paulo adverte contra a idolatria, os sacrifícios e as oferendas aos ídolos. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 14, 20 e 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Verso 14, 20 e 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Paulo falou o quê? Fugir da idolatria. Verso de número 20. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Então Paulo vai falar o quê? Quando alguém oferece alguma coisa aos ídolos, está oferecendo para quem? Para demônios. Amém? Versículo de número 29. Vamos ler o 29? Consciência digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Verso 21, amado irmão, perdão, é o verso 21, eu li o versículo errado. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice de demônio, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônio. Amados irmãos, nós sabemos que o ídolo ele não é nada, né? O ídolo ele não é nada, mas por trás do ídolo, Satanás ele recebe muitas oferendas e até mesmo o nosso culto. Amém? Por quê? Porque a pessoa está se envolvendo com algo que a Bíblia ela abomina. Então Paulo vai falar aqui que quando o ímpio, quando uma pessoa oferece uma oferenda ao ídolo, ele está oferecendo a quem? A demônio. E aí ele fala assim: vocês não podem comer dessas coisas sacrificadas. Vocês não podem participar da mesa do Senhor. O que é a mesa do Senhor? Quem sabe aqui o que é a mesa do Senhor? A mesa do Senhor é a ceia, né, amado irmão? É a comunhão dos irmãos, amém? Aí ele fala assim: vocês não podem participar da mesa do Senhor e também dos banquetes do inimigo. Então, amado irmão, nós vamos ver aqui que os apóstolos, eles vão advertir contra os ídolos. O cristão não pode participar de festas em homenagem a santos. Vou falar mais baixo aqui. Vamos supor, o crente não pode participar de festa em homenagem a santos. Como, por exemplo, São João, São Pedro, Cosme e Damião e etc. Os que tomam parte nestas festividades contaminam-se e provocam a ira de Deus. Porque nós conhecemos a Bíblia Sagrada, nós conhecemos as Escrituras. Vamos ler ainda 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios 6, 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então, nós aprendemos aqui, amados irmãos, que o cristão não pode participar dessas festas. A astrologia, consulta aos horóscopos, a yoga transcendental, a cristologia, culto aos mortos, doentes, gnomos e etc. São práticas demoníacas. Não devemos
nos contaminar com elas. Os cultos aos anjos também é proibido. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Atente para o que aconselha o apóstolo João. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 de João capítulo 5, versículo de número 21. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Então, amados irmãos, nesta lição, você aprendeu que a idolatria consiste em, primeiro, prostrar-se perante imagens e adorá-las. Êxodo 20, versículo 5, Deuteronômio 5, versículo 9, Isaías 44, versículo 17, Daniel 3, versículo 5 e 10, 15. Adorar outros deuses. Segundo, adorar outros deuses. Deuteronômio 30, versículo 17, Salmo 81, versículo 9. Terceiro, adorar os exércitos do céu. Quais são esses exércitos do céu? O sol, a lua, as estrelas, os planetas e os astros. Nós podemos ver isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19 e 17, versículo 3. Adorar os homens. Salmo 106, versículo 19. Salmo 106 e versículo 19 e 20. Adorar os demônios. Mateus capítulo número 4, versículo 9 e 10. Apocalipse 9, versículo 20. Adorar os anjos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Que é idolatria, né, amado irmão? Também é uma abominação a Deus. Deuteronômio 5, 7, 25. Vã e insensata. Salmo 115, versículo de número 4 ao 8. É irracional também a idolatria, né? É contaminadora também, nós aprendemos. Então, fuja da idolatria. Guardemos-nos dos ídolos, dos horóscopos, pirâmides de cristais, dos gnômenos, dos doentes, de tudo que possa nos afastar de Deus. Tenha um momento de louvor e adoração a Deus, voltando somente o coração para Ele, deixando que só Jesus seja o Senhor das vidas. Amém, amados irmãos? Então, nós aprendemos nesta noite a lição número 5, o discípulo e a idolatria. E o texto base, Êxodo 20, versículo 3 e 4. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Amém, irmãos? E agora eu vou finalizar com as perguntas finais. Tem mais, eu vou perguntar 3 para tu agora. Glória a Deus. Mais. Irmão Roniel. Diaconisa Noélia. Quem introduziu a idolatria no reino do norte de Israel? Isso. Os irmãos da internet, quem introduziu a idolatria no reino do norte de Israel? Responda. Agora é quem? Irmão Cleoneide. Irmão Cleoneide, qual as duas nações Deus usou para aplicar o seu juízo sobre Israel e Judá? É difícil, né? Deixa eu perguntar para o irmão Roniel. Aí eu volto para a irmã Cleoneide, a outra. Se for difícil, aí eu volto de novo. Qual as duas nações, irmão Roniel, Deus usou para aplicar o seu juízo sobre Israel e sobre Judá? E eu falei, não foi? Tu sabe, velho. Tu é uma teologia. Amém, fica tranquila. Amém, Deus abençoe. Parão. Aí é coisa. Hã? Você é esperto, hein, varão? É que eu te entrego o ouro, né? Aí não pode, homem. Está dividido mesmo.
Não, aí você só vai responder assim, foi tal e tal. Não precisa nem falar o que está na revista. Não, não, agora não, varão. Cuidado, né? Quem foi, varão? Falou aí, eu vou lembrar. Deixa eu ver quem é que eu pergunto. Hã? Ela está me pesquisando na internet. Irmão Cleoneide, sabe, irmão Cleoneide? A pergunta é assim, ó. Qual as duas nações Deus usou para aplicar os seus juízos sobre Israel e Judá? Responda aí os irmãos da internet. Sabe, irmã Cleoneide? José, presta atenção no estudo, José. Para tu aprender, homem de Deus. Para tu pregar a palavra. Fica sentadinho. Tá bom, mas agora não fala não, porque os irmãos estão... Quem sabe, amados? Eu vou perguntar para a irmã Roniel. Para a irmã Francival. Quem foi, varão? Isso. Ele falou aí? Não, Babilônia é a mesma coisa dos caldeus. Foi a Babilônia e a Síria. Amém? Babilônia e Síria. Amém, amados irmãos? Eu vou fazer outra pergunta para agora a irmã Cleoneide. Sargão, né? Segunda. Irmã Cleoneide, eu vou fazer de novo. Se não souber, não tem nada não, viu, mulher? Não fica com raiva não, viu? Eu estou só brincando. Fica tranquilo, irmã Cleoneide. Nós estamos só aprendendo aqui. Não se preocupe não, mulher. Segunda lição, irmã Cleoneide. Quais são as festas que os crentes não podem participar? Deu pelo menos 3 exemplos aí. Quais são as festas que os crentes não podem participar? Isso. Isso. Só mais uma. Pronto, tá bom aí. Amém? Então, essas festas nós não podemos participar, né? O cristão não pode participar de festas em homenagem a santos, como por exemplo, São João, São Pedro, Cosme e Damião e etc. Mas não pode, por quê? Porque Deus, ele abomina a idolatria. Né? Às vezes o povo escuta e o povo até pensa que os crentes são bestas. Mas não, é que nós temos um conhecimento da palavra. Então, o que a palavra de Deus ensina, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Não é verdade, amados irmãos? Amém, irmão? Ainda tem mais uma. A última. Hoje demorou esse estudo, hein? É para quem agora? Para irmão Luiz Davi, né, irmão Luiz? Para ver se tu encerra aí com a chave de ouro. Irmão Luiz, o que a prática da astrologia e yoga transcendental meu Deus, cristolologia e outras e culto aos mortos, doentes e gnômenos são? Eu vou repetir mais uma vez, é porque eu escrevi aqui e minha letra pareceu a letra do japonês, amém? Qual é o que é a prática da astrologia, yoga transcendental, cristolologia, culto aos mortos, doentes e gnômenos são? O que são isso? Você pode falar assim, ó, são isso, pá, né? E aí? Quem sabe? Quem sabe? O quê? Isso. É isso mesmo. Amém? Está aqui no finzinho, quase no finzinho. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Pois, amados, nós estudamos a lição, o discípulo da idolatria, e nós aprendemos no primeiro ponto, que Deus condena a idolatria. Primeiro ponto. No segundo subtópico, nós aprendemos a origem da idolatria. No segundo subtópico, nós aprendemos a nova geração também se corrompe.
No terceiro subtópico, nós aprendemos a respeito da chamada de Abraão, um prenúncio de luz. No quarto subtópico, nós aprendemos, amado irmão, os hebreus saem do Egito sobre a liderança de Moisés. E no quinto subtópico, do tópico 1, nós aprendemos a proibição da prática da idolatria. No segundo tópico, melhor dizendo, nós aprendemos a respeito de Israel, que Israel ele torna-se idólatra. E nós aprendemos, amado irmão, no primeiro subtópico, do tópico 2, a idolatria corrompe Israel. Nós aprendemos no segundo subtópico, do tópico 2, a idolatria de Salomão e a causa do rompimento entre as tribos. No terceiro tópico, nós aprendemos as consequências da idolatria. Nós aprendemos no primeiro subtópico, do tópico 3, o erro de Reoboão. E no segundo subtópico, nós aprendemos o juízo de Deus sobre Israel e Judá. Aí nós aprendemos, amado irmão, no quarto tópico, a advertência contra os ídolos. E nós aprendemos, no primeiro subtópico, o conselho de Jerusalém. E no segundo subtópico, nós aprendemos as advertências dos apóstolos. Esta foi a lição de hoje, amado irmão, a qual nós estivemos estudando a respeito do discípulo e a idolatria. O discípulo, ele precisa fugir da idolatria, qualquer tipo de idolatria. Existe a idolatria, que é a adoração a imagens, mas também existe a idolatria interna, quando nós colocamos pessoas, coisas ou algum objetos, nós estamos, amado irmão, trazendo algo que vai nos separar de Deus e automaticamente isso se torna uma idolatria. Agora, quando for no próximo sábado, nós vamos para a lição número 6, que é o discípulo e a temperança, amém? Vamos estudar no próximo sábado o discípulo e a temperança, amém, amados irmãos? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar os amados irmãos. Eu sei que estudo dá sono, né? Dá um sono, a pessoa paradinha no canto, né? Mas você é bem-aventurado por você estar aprendendo da palavra de Deus. Você não está perdendo nada, você está ganhando. Isso aqui vai servir muito para você. Você, quando for pregar a palavra, você ter conhecimento da palavra, entendeu? Aqui nós vamos tirando algumas dúvidas. Quem era o reino do norte de Israel, quem era o reino do sul, como foi que as idolatrias entrou. Então isso aqui é um conhecimento, irmão. A coisa mais preciosa nas nossas vidas é o conhecimento, amém? As coisas que nós tiver aqui na terra, ela vai embora, mas o conhecimento que você tiver na tua vida é muito importante.